Começando mais um podcast. Estamos aqui com a Iris e o Guilherme. Oi, gente. Oi. Que eles vão falar sobre a permeabilidade do solo. Guilherme, o que causa os alagamentos nas ruas e avenidas? Primeiramente, deixa eu contextualizar. Bauru enfrenta um grande problema com alagamentos, enxurradas e inundações que geram grande caos, como congestionamento de trânsito, botando em risco a vida dos motoristas e estragos nas construções na região da Avenida Nações Unidas. Registros mostram que as chuvas tomaram conta de trechos importantes da avenida, transformando-a num rio. A orientação é que evite-se tais locais. Bauru está acostumada com o obstáculo da drenagem urbana, uma vez que desde 2011 a cidade registra centenas de desastres, e o que explica isso? Esse é um problema que ocorre em diversas cidades brasileiras com a expansão da população e a falta de planejamento urbano, uma vez que o manejo das águas da chuva é de responsabilidade municipal e que nem sempre é valorizada com investimento. Com a necessidade das cidades se transformarem em cidades esponjas, um conceito que é a cidade ficar sensível à água, onde ela torna-se capaz de reter a água, que uma vez era incapaz. Muitas cidades usaram de forma natural, como piscinões ou com áreas verdes mesmo. São Paulo fez isso de uma maneira muito ruim, que foi criar bolsões em localizações específicas e concretadas para aguentar todo o volume pluviométrico das épocas da chuva, o que não dá um grande resultado, porque em vários pontos da cidade não tem isso, então acaba enchendo do mesmo jeito. Já Curitiba, que desde muito cedo teve um planejamento melhor, eles fizeram vários parques na cidade que se tornaram permeáveis, então eles são feitos para alagar, como por exemplo a região do Jardim Botânico. Ali é tudo feito para sempre ser alagado, então uma vez por ano eles já sabem que lá vai alagar. E o que pode ser feito para resolver isso? Bom, a gente sabe que, né, como o Guilherme falou, hoje em dia com a alta urbanização e a industrialização, a gente foi perdendo um pouco das áreas verdes que a gente tem. Então, pela falta, né, dessas áreas verdes, de gramado, jardins, o que a gente pode usar para substituir, claro que a gente nunca vai substituir, né, uma área verde, mas o que a gente pode usar para ajudar a gente a controlar, né, a quantidade de água que vai escorrer ali nas cidades é a utilização do piso drenante. Então, o que a gente pode falar do piso drenante é que ele é muito vantajoso, justamente por ser permeável, né? A composição dele absorve a água, evitando o alagamento. Então, ao invés de escorrer a água para certos pontos da cidade, ele vai captar um pouco dessa água e vai levar direto para o solo. Então, ele, além de ser sustentável, né, porque é feito a partir de pequenos fragmentos de pedras e outros materiais semelhantes, ele também é resistente. E ele pode ser usado em áreas de alto tráfego. Ele também é seguro, porque a superfície dele é áspera, então ele vai evitar escorregamento. Também tem bom custo-benefício, porque ele não requer rejunte, né? Tem um bom conforto térmico e além de ser bonito, né? Então é um concreto, mas o aspecto dele é bem bonito. Visualmente ele é muito interessante, porque ele é uniforme. Você não vê, tantas pecinhas pequenas ou emendas. E algumas pessoas podem dizer que ele é mais caro em si, a peça, mas você não gasta com, como a Iris falou, você não gasta com rejunte, você não gasta com uma instalação específica, você não faz contrapiso para instalar este piso. Você só coloca ele e prensa. Você tem noção dos valores? Eu acredito que se você for trocar uma calçada, você vai gastar em média 5 mil. Talvez já com a mão de obra. Entendi. E quais os problemas que a falta da impermeabilização pode provocar nas cidades? Especialmente em Bauru, que tem um formato de concha, onde os pontos altos da cidade são majoritariamente impermeáveis por conta das grandes corporações que ali fizeram muitos prédios e muitas habitações assim. Toda a água ela é escoada para o centro, especialmente para as Nações Unidas. E não tem a mínima condição daquela região absorver um volume tão grande de água. Então, não só aquela região deveria se preocupar, mas como as regiões que estão acima dela deveriam ter uma boa retenção de líquido ali. Porque se aquela água não for para lá, não vai alagar lá.
quais são os tipos de pisos drenantes? Bom, a gente tem 2 tipos de piso drenante, né? O primeiro é o concretado, mais comum, né? Que foi o que foi descoberto primeiro ali para ser utilizado. Mas acabou se descobrindo que ele pode contaminar um pouco a água que é retida para o solo. Então foi-se feito melhorias, né, nesse tipo de piso, e hoje a gente tem o resinado, que ele tem resina na composição, não deixando que a água seja tão poluída, né, no momento da sua absorção para o solo. Na opinião de vocês, essa é a melhor opção? Definitivamente sim. Cidades como São Paulo, por exemplo, sancionaram leis em 2021 para que aumentassem a taxa de permeabilidade do solo, mesmo ele já tendo esses bolsões, porque eles são muito pontuais. Então, o piso drenante, ele tem 90% de permeabilidade e você pode colocar isso em todos os lugares, tanto nas calçadas como nas vias. E vocês têm algum exemplo de local que pode ser utilizado tal piso e qual o benefício para esse local? Bom, ele é um piso muito versátil, né? A gente pode colocar ele em vários lugares. Vou pontuar alguns aqui. Um deles, como o Guilherme falou pra gente aqui, as calçadas, né? Que eu acho que é o mais comum que a gente consegue pensar quando a gente fala em escoamento da água nas vias urbanas. Ele vai evitar o empoçamento e também vai tornar a caminhada mais segura nos dias de chuva ali que as pessoas precisam transitar. Em estacionamentos e garagens também a gente encontra bastante, vai reduzir o acúmulo de água e vai minimizar os problemas de erosão. Jardins e áreas verdes, né, como as praças e afins. Vai contribuir para drenar adequadamente e dar mais saúde para as plantas, né, nesses casos aí. A gente encontra também piscinas e áreas de lazer, vai proporcionar uma superfície segura e agradável, né, por não ser escorregadio. E em rampas também, ele vai absorver a água e vai ajudar a evitar os escorregamentos nesses locais. Com até 5% de inclinação, ele precisa ser instalado. Como a prefeitura pode incentivar o uso desses pisos drenantes na cidade hoje? Como ele tem um custo para ser implantado, as prefeituras poderiam isentar de IPTU por 2 ou 3 anos para que estimulasse a população a trocar suas calçadas. E aí, futuramente, a própria prefeitura poderia investir e trocar o asfaltamento por pisos drenantes. Entendi. Como funcionam os pisos drenantes? Ele funciona por meio da estrutura da capilaridade dele, né? Ele é composto por peças ou blocos, né? Dependendo, com espaços vazios entre eles, que vai permitir que a água vai penetrar por esses buraquinhos, né? E elas vão ser direcionadas para o solo. Dessa forma, né, do modo como ele é construído, o líquido vai ser filtrado mais fácil e absorvido de uma forma mais natural. E não vai causar danos à superfície, né? Não vai ter a erosão, então não vai sair aqueles pedaços de cimento que a gente geralmente vê depois de uma enxurrada aí na cidade, saindo ali, boiando, né? Aconteceu esse ano, né? Esse ano, por conta das fortes chuvas, a gente viu que destruiu bastante, né? Pedaços das Nações Unidas foram levados pela enxurrada, né? Todos os anos. E mesmo? nada nunca foi feito. Exatamente. A Iris falou também sobre o conforto térmico e é muito interessante porque além do conforto térmico, ele também é um piso muito limpo, porque ele permite que o solo respire e você não tem que dar tanta manutenção, tipo, ele não vai quebrar, ele não vai trincar, você apenas coloca e ele vai estar lá intacto. Perfeito. Vocês que estão ouvindo o podcast hoje, então, esse tema serve muito pra gente refletir de como esse piso é importante para todas as cidades e de que é importante a gente levar esse tema para os órgãos responsáveis para que faça o uso real desse piso e que ajude mais ainda nas cidades, né, a não acontecer catástrofes como sempre acontece todos os anos, como exemplo em Bauru, que todos os anos acontecem e nunca é feito nada. Então, se a gente conseguisse levar esse tipo de material para prefeitura, para chegar aos órgãos, chegar aos órgãos competentes, a gente conseguiria evitar muitas catástrofes dessas. E esse foi mais um podcast. Até mais, gente!